nosso vídeo, eu quero trazer um pouquinho da experiência que eu vivi lá na Bienal, a 36ª Bienal de São Paulo, que começou no dia 6 de setembro de 2025 e vai até o dia 11 de janeiro de 2026. Ir a exposições é muito importante para nós, porque a gente consegue nutrir o nosso olhar para fazer novas propostas, para pensar sobre temas que a gente, de repente, não olhou para eles ainda. Então, essa Bienal, ela tem um teor muito bacana, que é trazer a natureza em evidência, a questão da humanidade e o quanto, às vezes, o próprio ser humano, nessa andança, vai deteriorando esse espaço. Ela traz o título Nem Todo Viandante Anda Estradas, da Humanidade como Prática. E nasce, provavelmente, a partir de um poema da Conceição Evaristo, que traz dentro dele algumas poéticas sobre o tema. A Bienal tem 4 andares, então não deu para passar em tudo. Eu comecei visitando alguns e esse foi o primeiro espaço. Eles trouxeram uma natureza dentro de um lugar fechado. A princípio, eu achei maravilhoso. Eu falei, puxa, que legal, uma obra usando a natureza. Mas ao longo da observação, eu comecei a ver o quanto a gente quer dominar a natureza, retirando ela do seu habitat, que é natural, para a que custo deixar um ambiente bonito. Então, tem muita coisa legal aqui para a gente refletir. As escolhas dos materiais, das pedras e o quanto esse espaço vai se modificando ao longo do tempo. E talvez o quanto a gente destrua, né, a natureza. Eu fiquei com muita vontade de voltar daqui um tempo. E talvez seja essa experiência que eles querem provocar, uma das, né, óbvio, porque deve ter vários olhares, mas a gente percebe que tem já algumas árvores murchando, folhas secas, porque há uma beleza, mas que vai se perdendo ao longo dessa vasculhação que o ser humano vai fazendo com a natureza. Então, revisitar esse espaço após um tempo pode ser uma experiência muito bacana e interessante. Interessante que eu tô vendo algumas pessoas aqui tirando foto, né? E aí eu também fiquei com essa ideia na cabeça de nossa, um lugar legal pra gente tirar foto, um lugar bonito, mas na verdade eu acho que a intenção pode ser o contrário. Olha, estamos num lugar aqui que a gente tirou a natureza do seu espaço natural e a consequência disso é que ela vai secar, ela vai morrer. E ela tá morrendo, na verdade. Acho que até o final da exposição talvez nem tenha mais. Porque aqui é um lugar que não bate sol. E talvez propositalmente fizeram isso. E é legal a exposição porque você consegue ter uma dimensão que talvez não seja aqui a intenção do artista, mas que vai trazer uma reflexão para você. E depende muito do olhar de quem vê, do que sente. Então, a gente fez uma visita mediada e foi muito bacana a condução da mediadora, porque ela fez essa conversa com a gente. Ela trouxe o olhar dela, ela ouviu o nosso e foi muito rico. Depois a gente passou um pouquinho nesse espaço, um tanto rápido, mas o suficiente para entender que dentro desse labirinto com galhos, cipós, ela trouxe vários desenhos, várias figuras, cobras, muito legais que ela construiu a partir dessa materialidade. Depois a gente visitou esse espaço, que é uma sala do lado de fora, que traz muitos lustres que foram emprestados para o artista, um artista chinês, e ele faz essa montagem dentro de uma sala de espelhos, onde ele chama de luz emprestada, e traz várias reflexões pra gente, em relação à educação, em relação ao espaço propriamente dito, né? O quanto a gente também, como mediador, empresta o nosso saber às crianças, e eles também emprestam a nós as aprendizagens que eles estão explorando e conhecendo. Então foi bem bacana, além da estética maravilhosa e muito convidativa.
a pensar a maneira como a gente expõe as coisas para as crianças e dá às crianças e quanto a gente valoriza isso quando a gente tem uma boa estética. Passamos também por esse espaço e ele é pendurado, então é um mobile que se mexe e ele tem o barulho das trepadeiras que vão crescendo, muito interessante. Um outro espaço que a gente visitou foi esse, talvez seja um dos meus preferidos. A artista, ela usa pedras e vai tirando ali algumas cores das pedras, da areia, e vai criando palhetas e construções muito legais que eu fiquei muito impressionada até com a grandeza desse lugar. E pensando no quanto a gente tem isso dentro da sala, pensando um pouco sobre a exposição do Tomoyotaki que eu vi o ano passado sobre a Maria Lira, que conversa muito com esse tema, né? E é uma baita possibilidade da gente fazer na escola, porque a gente tem isso, essa riqueza do solo. E então foi muito inspirador. Uma das coisas que eu amo em visitar exposições é o quanto os sentidos eles são aflorados e o quanto a gente também precisa pensar nisso para fazer exposições na escola, para dar visibilidade ao trabalho das crianças. Esse espaço é uma sala fechada no meio de um dos andares e quando você entra, você vai ouvindo sons de instrumentos que estão pendurados. E ao longo do caminho a gente vai percebendo onde eles estão e é uma experiência muito legal. E antes que terminasse, a gente passou nesse espaço que é muito bonitinho, uma artista que trabalha com materialidades que a gente tem em casa. E eu achei muito interessante, muitas coisas, incluindo esse quadro com botões e esse outro quadro com papel furadinho. Eu gosto muito desse tema de usar coisas do nosso cotidiano, então tem muita coisa interessante por lá, vale muito a pena você tentar ligar, marcar uma visita guiada, eles entregam um material maravilhoso no final e eu tenho certeza que para ir em grupo ou para ir sozinho é uma experiência muito interessante. Aliás, para você ir várias vezes. Segundo a mediadora, ela está trabalhando tem um mês e ela não conhece todos os espaços ainda, porque são muitos. E vale muito a pena a gente conhecer, apreciar, conhecer alguns artistas que trazem técnicas diferentes para que a gente consiga trazer para as crianças coisas grandes, potentes, além de dar também a devida autoria e merecimento a esses artistas. Para finalizar, eu vou acabar com essa obra usando papéis de caixas de fósforo. E, apesar de parecer bonito, ela é muito impactante porque ela também traz o carvão como elemento, né? Trazendo aí um tema da fogueira, das queimadas. Muito interessante para a gente refletir.